Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos conduza, estamos de volta para o nosso estudo da obra da Joana de Ângeles, com o livro Momento de Saúde e Consciência, na companhia dos amigos Renato Souza, muita paz a todos. Bernardo Mesquita. Eduardo Araújo, muita paz. Isso. Bernardo voltou, viu? Voltou, ele vai concluir, né? O carrinho bate-bate. O pessoal passou a semana toda pensando que exemplo foi esse que ele deu do carrinho bate-bate com o perispírito. Recorda pra gente o que você estava explicando, Bernardo. Mas ele vai entrar agora. Mas olha só, nós estamos no segundo capítulo, Conhecimento e Consciência. Nós vamos retornar no terceiro parágrafo. Isso. Não é? Mas explica pra nós aí, o pessoal passou a semana toda. Aliás, relê, Miranda, qual foi o tópico que ele estava dando essa explicação. Variando de denominação e forma de aceitação, de filosofia e de fé religiosa, esses três princípios são fundamentais à sustentação do grupo social e à felicidade individual. Aí o Renato tinha falado do perispírito, não é isso? Citou o filósofo Descartes, Spinoza. Sim. Só para a gente relembrar o que foi. Damásio, né? Neurocientista. E aí veio a explicação da questão do perispírito. Que o doutor Bernardo falou. E aí, que história é essa do carrinho bate-bate aí, que não deu tempo de terminar a explicação? Então, recordando, a gente estava falando sobre a tríade, né? Que ela vem do espírito, perispírito e o corpo físico. E isso causa, às vezes, um pouco de confusão, né? Para nós que estamos sempre estudando a doutrina e tentando nos aperfeiçoar, por causa da dificuldade que nós temos. Como eu estava dizendo, é o seguinte, o espírito, por ser muito sutil, nós somos espírito, sempre. Desde a nossa criação, vamos seguir eternamente como espíritos. Estamos aqui, né, relembrando até uma frase que eu acho curiosa, que é assim, nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Perfeito. Uhum. E em cima disso, eu trago um exemplo, porque assim, o perispírito ele é como se fosse o modulador entre o espiritual e o físico. Então, quando nós temos alguma eu estava falando do carrinho bate-bate que me lembra, que é o seguinte, é um carrinho, aqueles carrinhos de antigamente, né? Lá do shopping, né? Que tem no shopping. Eles eram movidos a energia, né? Então você tinha um trilho lá em cima, né, eletrificado, você tinha um componente que ali ele tinha uma ligação, né, um contato com aquele trilho, né? E esse componente descia através de um cabo, de uma haste, e que movia o carrinho, que é o físico, né? Então, nós estamos sempre tal qual um carrinho. E eu ainda brinquei, né, e disse assim, olha, como bate-bate mesmo, que a gente está sempre dando as nossas cabeçadas na vida, né, incorrendo em erros, mas graças a Deus, né, pela infinita misericórdia do Criador, ele sempre nos dá uma outra chance, uma segunda chance. Então, esse nosso carrinho, nós estamos sempre conectados ao mais sutil. E a gente deve ter isso em mente, porque isso é regenerador para nós. No momento em que nós descobrimos e temos a oportunidade de imaginar que nós não começamos aqui, a vida não começa na maternidade, né? E nem vai terminar no cemitério, né? A gente começa a poder pensar um mundo diferente, uma vida diferente. E aí vem também outra introdução da nossa reforma íntima, bato nessa tecla aqui novamente, porque eu acho isso indispensável, onde nós precisamos buscar o nosso progresso. E muito disso que nós estamos vivendo aqui, de certa forma, está também no nosso espírito. O nosso espírito, ele está em constante comunicação com o nosso corpo físico. E aí eu te pergunto, aonde nós estaríamos? Nós seríamos o cérebro, entende? Da onde nasce, da onde vêm os pensamentos? Quem somos nós? Porque o cérebro, na minha humilde forma de pensar, ele nada mais é do que um codificador.
né? É um decodificador, melhor dizendo. Nós não somos nosso cérebro, nós não somos nossos neurônios. Os nossos neurônios, e o nosso cérebro como um todo, ele está ali exatamente para traduzir esses impulsos, né? Que vamos colocar assim, eletromagnéticos, que movem o nosso corpo físico, né? Então, muitas das vezes, quando a gente tem um caso de uma obsessão ou algo parecido, é um desarranjo que a gente vê onde um irmão mal intencionado se aproxima, né? Pode se aproximar, e ali ele age a ponto de interferir nessas ondas eletromagnéticas que vão gerar toda a repercussão em nosso corpo físico. Isso mesmo. Perfeito. Então vamos continuar um pouco? Então vamos lá. Então estamos agora no terceiro parágrafo do capítulo 2 da segunda parte do livro Momentos de Saúde e Consciência. Então vamos lá. São esses conceitos, eu te passei aí, Bernardo, tá tudo contigo aí. Ó. Deixa eu ver aqui. Logo no início do capítulo 2, né, conhecimento e consciência, é o terceiro parágrafo. Tá, calma aí. Conhecimento e consciência, primeiro, segundo, terceiro. Tá. São esses conceitos, diz Joana de Ângeles, básicos, que serviram de suporte à ética e ao pensamento filosófico, abrindo perspectivas mais amplas à integração do ser no grupo social. Essas manifestações procedem originariamente do eu espiritual e são trazidas da erraticidade, que é esse período entre vidas, né, quando nós estamos no plano espiritual, onde ele se encontrava antes da reencarnação. Por tal razão, o conceito do arquétipo coletivo, do mesmo Jung, que tentaria explicar a crença em vez de haver surgido no indivíduo e transmitido às gerações sucessivas, tem a sua causalidade na origem espiritual da vida, que permanece em germe no processo da evolução até o momento quando assume forma e expressão na consciência atual. Necessária... Para aí? Aí já então, tem um material, já olha... É um resumo de tudo que foi colocado, não é? É um resumo, mas sempre mostrando que não tem como o ser se desenvolver, amadurecer e florescer sem valorizar isso que está intrínseco nele. Deus, a sobrevivência da alma e essa relação com o próximo, que é a ação benfazeja. A ponto de Jesus, quando vem até nós, no seu programa de estágio conosco, ele já começa dizendo que resumiu a lei e o profeta em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? Porque, como ele falou à samaritana, Deus é espírito e nós somos a boa semente da boa árvore. Sabemos que depois vem a doutrina espírita para destrinchar para a gente tudo que já estava embutido. Porque quando nós vamos observar os 3 primeiros mandamentos do decálogo, da lei, que é eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei do Egito da casa de servidão, é Deus se apresentando à criatura. Depois ele diz, não pronunciarás o nome de Deus em vão. Já vem um toque aí da ética que deve haver em nossa comunhão com ele. Interessante que ele não nos pede, vocês têm que me amar. O segundo mandamento do decálogo não é, vocês têm que me amar. Mas não pronunciar o nome de Deus em vão, é respeito. Mas se nós não vemos Deus e estamos na relação com o próximo, nós vamos respeitar Deus como? Através do próximo. Porque se eu não respeito o meu próximo, nunca vou dizer que amo esse Deus que eu não vejo. É o que João Evangelista fala. E o terceiro mandamento no decálogo é santificar o dia de sábado. É tirar um dia em nossa jornada para buscar conhecer a essência, Deus, e como desenvolver nossa relação com Ele. É isso que significa santificar o dia de sábado. Não é passar um dia em estado de, paralisação. Sabemos que cada compreensão religiosa vai trabalhar isso de forma diferente. O judeu santificou o dia de sábado tomando o primeiro dia da criação, o domingo. Então, durante 6 dias, Deus criou o mundo, está lá a Gênese mosaica, não é? E depois descansou. Mas vamos trazer tudo isso para aqui agora. São os pilares da nossa comunhão com a vida. Deus, a sobrevivência da alma e essa relação com o nosso próximo. E ela vem falando no segundo parágrafo desses fundamentos que vão sustentar o grupo social que nós formamos, porque ninguém vai conquistar a felicidade individual se não aprender a fazer e ser feliz em grupo. Não é? Aí vem esse parágrafo que a gente está trabalhando agora. É interessante que Jesus disse o quê? Vós sois deuses, não é? Podeis fazer tudo isso que eu faço e muito mais. Aí quando a gente pega o que o Bernardo falou a respeito do cérebro ser um processador,
não é? Ele é um processador. Não é? E aí ele interage justamente o órgão, o cérebro, o órgão, estou falando do órgão físico, conforme o próprio Descartes separa aqui, não é? Porque ele diz o seguinte, olha, separando a coisa física no cérebro e a espiritual na mente, não é? Ele separa. Então, quando você pega o cérebro, você diz assim, poxa, ele é só um processador daquilo que o espírito pode fazer uso dele, daquele órgão, para poder assimilar, para poder compartilhar, para poder doar e tudo mais. Então, quando Jesus fala, né, vós sois deuses, olha quanta coisa o espírito pode aprender e vai aprender, não é? Ainda, e vai assimilar ainda. E aí o cérebro, a gente fala assim, mas eu não consigo entender isso. E aí o ateu, por exemplo, né, que a Miranda colocou até no programa passado. O ateu, eu não consigo compreender Deus. Claro, você não vai conseguir compreender tudo, mas alguma coisa já dá para você entender sobre a existência de Deus. Porque quando você olha para o todo, quando você olha para o planeta, quando você olha ao seu redor, você diz, como é que pode existir tudo isso aqui que o homem não é capaz de produzir na sua essência perfeitamente como foi, como existe, não é? Ele pode chegar próximo, mas não do jeito que Deus criou, ele não vai conseguir fazer, não é? Como é que pode isso? É lógico que existe algo por trás disso. Existe uma inteligência maior por trás disso. Existe algo que rege tudo isso. E daí a Joana falar dessa importância desses 3 pilares, que é a felicidade da vida, que é a esperança, que é a certeza das coisas, não é? Bernardo, o Renato estava falando de cérebro, né? E eu vi algumas questões que alguns pacientes relatam, né? Que quando o cérebro está comprometido por essas energias deletérias, por uma série de questões também que traz do passado, conforme ela própria coloca aqui, né? Que o eu espiritual, ele traz as experiências. E muitas vezes a pessoa, por determinadas situações da vida, acaba entrando em surto. E, enfim, fica naquela situação bem delicada de perda de contato com a realidade. Isso. Mas eu vejo algumas mães conversando comigo às vezes e dizendo, meu filho estava tão desorientado, internado ali no hospital psiquiátrico, mas parece, Eduardo, que tem momentos que ele tem lucidez e ele consegue falar comigo como meu filho. Uhum. Como é que funciona isso, Bernardo? É a questão do cérebro, da atuação espiritual e esses raros momentos de lucidez que alguns pacientes psiquiátricos mais graves às vezes têm. São lampejos de lucidez. Como é que a gente entende isso dentro do que o Renato estava até falando? Não é um assunto tão simples, não, né? Como 2 e 2 são 4. É. A gente tem uma nuance aí, né? Principalmente intrínseca à individualidade de cada um, né? Como também foi colocado pelo Criador, assim, nós somos únicos, né? Por mais que sejamos muito parecidos em algumas tantas coisas, até geneticamente falando, né? Mas nós somos únicos. E dentro dessa especificidade nossa de cada um, como seres humanos aqui, existem casos, sim, que a gente tem contato com pacientes onde os familiares, pacientes que já têm, né, diagnósticos firmados, né, muitas das vezes, mas os familiares dizem assim, poxa, ele passou dias bem, semanas bem, meses até. Lembramos aqui do caso do Anderson, né, Miranda? Que um caso já diagnosticado, esquizofrenia das mais graves, e a mãe diz que às vezes, em raros momentos, ele tem aquela lucidez. Né? Passa rápido, mas vem. Ele chega a perguntar a ela, mãe, quando é que essa expiação vai acabar? Muito interessante. Isso daí mostra que muito provavelmente aquilo que nós estávamos falando no programa acho que passado, que todos somos energia e essas energias elas podem ser aperfeiçoadas também. Então os canais que poderiam estar um pouco mais misturados, eles passam um ou outro, pelo menos em algum momento eles se endireitam, eles se organizam, nem que seja por um delta T, por um tempo. E neste momento, por se organizar, ele acaba tendo a possibilidade de um possível resgate desta consciência. Eu me lembro de um paciente que ele tinha um quadro psicótico grave, né? E ele era cego também. Tinha uma deficiência visual, 95% da visão ele não tinha. Em algum momento ele tem uma relação
tão grande com a mãe. Isso é outro caso interessante, é que é muita coisa, né, pra gente ir falando, mas eu vou falando, se ficar confuso, me avisem que eu paro, volto e explico. Mas sempre esses pacientes, você vai ver a ligação que o psicótico, né, vamos colocar assim, tem com a mãe. Ou seja, muito provavelmente, tá? Dentro daquilo que a gente vem sempre estudando e tentando aprender, a gente sabe que essas mães, né, não é de hoje essa participação. Então, assim, todos nós, pais, aceitamos, antes de qualquer coisa, nossos filhos no mundo espiritual. Mas esses casos de mães de psicóticos, elas trazem em si uma especificidade maior ainda. A ligação é muito forte. A ligação é muito forte. A ligação é muito forte, porque a responsabilidade de ambos, né, é como se fosse aquela coisa, a mãe realmente vem num mergulho, né, de resgate, muito provavelmente, para poder dar luz e direção aqui ao filho. Mas respondendo de uma forma um pouco mais prática essa pergunta que foi colocada, nesses lampejos, nessas alterações, assim como o mar tem dias de ressaca e dias revoltos, ele também tem dias de calmaria. Então, o nosso organismo, ele tem essa capacidade e sempre nós temos mecanismos de defesa. Assim como, por exemplo, vou lá longe agora, como Melanie Klein, por exemplo, colocava dos mecanismos de defesa do ego, o nosso psiquismo tem os seus mecanismos de defesa. E em alguns momentos, os astros se alinham para esses pacientes, entre aspas, né? Eu gostei disso. Isso. E nesse alinhamento, não é algo que a medicina saiba explicar por completo, não é como uma equação onde a gente vai fazer um binômio de segundo grau e você vai responder e vai resolver aquilo. Não, porque isso não de novo, isso não é tão palpável assim. Mas subjetivo. É subjetivo. Mas a gente consegue, pela experiência e pela prática do dia a dia, ver o seguinte, às vezes esses pacientes, né, e esse contato até inconsciente com o próprio eu superior dele, ele consegue trazer essa calmaria, essa mansidão, e aí é onde que as coisas se organizam, porque ele fecha canais, porque esses pacientes também, eles têm normalmente influências deletérias e negativas muito grandes, porque eles são facilmente adentrados por espíritos mal intencionados, por esse desarranjo, vamos colocar assim, por essa desarmonia espiritual, entende? Então, quando de novo citando o grande Bezerra de Menezes, quando ele coloca no livro dele, né, A Loucura sobre o Novo Prisma, ele traz também esse advento dessa observação holística da doença mental, e não como algo meramente concreto. Não é a concretude que vai dar pra gente aquele conforto e a possibilidade de oferecer um tratamento digno e respeitoso ao paciente. Lembrando, Bernardo, que o próprio filho dele, relatado no livro, né? Sim. Um quadro psicótico extremamente grave. Um quadro psicótico por uma obsessão extremamente grave. Obsessão essa em que ele, né, se ajoelha. É uma coisa linda, né? A passagem, né, é muito amor envolvido, né? Eu acho assim, como um simples médico psiquiatra, eu digo isso muito aos meus pacientes, e talvez possa parecer quase que uma heresia, talvez se um outro colega estiver ouvindo, mas assim, eu acredito piamente que o verbo chega aonde a medicação jamais sonharia em chegar, ou sonhou em chegar. E lembrando agora, né, como me vem a passagem, no princípio era o verbo, e eu acho que isso daí é imutável. Queiramos nós ou não, isso é imutável. Nada, nem nossa rebeldia consegue nos apartar do amor de Deus. É verdade, é verdade. A Joana fala, né, sobre conhecimento e consciência. E aí eu fico me perguntando assim, como é que você vai trazer algum tipo de conhecimento, digo aqui, no mundo dos encarnados, para um ser que passa por um nível muito elevado de desequilíbrio, não é? Nesse sentido. Aí eu fico me perguntando aqui e me respondendo também, né? E eles ficam tentando responder, né? Miranda falou, Deus sabe o que faz. E aí, pouco a pouco, você vai sendo reinserido, não é? No mundo corpóreo, e vai, pouco a pouco, tendo experiências e tudo, sem pressa,
sem muita pressa, porque aquele conhecimento, a perturbação, esse momento de perturbação, ele vem, né, precisa de um diagnóstico, né, precisa de uma cautela para você poder analisar o que está acontecendo realmente ali. Separadamente uma coisa da outra. Loucura de mediunidade. Né? Precisa-se ter leva-se tempo, inclusive, para se chegar a uma conclusão. Tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o ser vem, no caso que foi citado do Anderson, como é que você vai, pouco a pouco, não é, trazendo o que precisa? E aí a gente lembra do Damião, não é? O que ele conseguiu, né, Edu, com o Anderson, né? A nível de acalmá-lo, não é? E poder passar para ele questões ligadas a comportamento, não é? Dentro da sua própria casa, do seu núcleo familiar, um comportamento menos agressivo, ostensivo e etc, não é? Então, a providência divina sabe o que faz e coloca tudo no lugar certinho, quem vai chegar para poder, não é, ajudar, para dar uma palavra, o próprio profissional, não é, da área e tudo mais. É interessante que você lembrou do Damião, porque, olha, é uma família que vem sofrendo isso já há muitos anos, né? Sim. A partir dos 12, 13 anos, ele já ficou enclausurado. Parte da casa, 2 portas, tipo 2 grades. Grades, né? Isso. E nós vamos observar que no momento mais caótico da vida daquela família, quando o pai está desencarnado, a mãe também em surto, foi parar numa psiquiatria, quem chega? Um cuidador em saúde mental, perfeitamente aliado com a doutora Anise. Uhum. Ele conseguiu socializar o Anderson depois de muitos anos dentro de casa. Sim. Tirá-lo daquela parte da casa. Um pastor evangélico. E trouxe para sentar a cama junto da mãe. Muito bom. Tomar o banho no banheiro da mãe. Uhum. Fazer a refeição ali. O menino obedecia aos comandos dele. Mesmo num quadro psicótico grave. Sim. Isso. E ficar sentado ali do lado da gente conversando. Sim. Que ele não ficava, ele não fazia isso. Não tinha condições. O psicótico... Só para você saber que nós temos 2 minutos. Tá bom. O psicótico, ele traz características, né, inerentes à patologia, onde realmente ele vive o que a gente chama... ele tem um autismo, descrito por Bloyer, né? Ele tem um autismo, uma ambivalência. Esse autismo é um rompimento com o mundo, né? Ele não tem uma interação com o mundo, ele perde essa capacidade de interar, ele se fecha em si mesmo. Então, no momento em que você pega uma outra pessoa, é muito difícil alguém de fora penetrar no mundo dele, entende? É como se todos nós, isso é uma coisa muito interessante, uma explicação psicanalítica, né? Mas que eu vejo como a mais brilhante até hoje, eu não achei outra melhor. Todos nós temos uma falta, tá? Ou seja, todos nós temos o nosso vazio, aquilo que foi dito rapidamente no programa passado. O psicótico, o esquizofrênico, ele é capaz de tamponar essa falta, ou seja, ele é capaz de suprir essa falta dele. É como se ele se fechasse. E no momento em que ele fecha esse circuito, ele é como se ele fosse o absoluto, tanto que ele tem uma fé inabalável, ele tem uma certeza, você nunca vai conseguir convencê-lo, do contrário. Ele vai dizer a você, eu sou Jesus Cristo, mas por que você acha? Não, porque eu sei que eu sou, porque eu faço isso, então multiplica os pães. Não, isso eu não quero fazer agora. Ele vai ter sempre, isso eu não preciso. Sim, ele vai sempre escorregando de um lado para o outro, e muitas das vezes com coisas desconexas. Então, é muito isso. Parabéns a esse profissional que conseguiu adentrar, né, minimamente o mundo e ganhar confiança. Com certeza existe muita coisa aí invisível e inexplicável, né, que um dia, quem sabe, a gente vai ter a pretensão de poder conseguir explicar. E chegamos ao final de mais um programa. Pena que acaba rápido. Agradecidos aí a presença do nosso amigo Dr. Bernardo. Muito obrigado. Muita paz a todos. Renato. Muita paz. Que Jesus nos conduza. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.